Boa noite, meus amigos. Como vocês sabem, nesse próximo final de semana, nós teremos a nossa campanha, a segunda campanha do mês de outubro. Então, nós vamos convidar vocês para participarem conosco da montagem do sacolão, muito importante, né? Porque esse trabalho é pesado, mas a gente está tendo uma ajuda fantástica de vocês. Nós convidamos novamente para poder estarem conosco. No domingo a entrega, quem tiver disponibilidade, quem tiver condições físicas para ficar em pé, para poder conversar com as pessoas, não esquecendo das medidas de segurança necessárias, que são a máscara, o distanciamento, mas de qualquer forma nós precisamos sempre de ajuda para o pão, ajudar no pão, ajudar a carregar sacolas, enfim, trabalho tem muito, tá? E qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato com o Antônio, que é quem dirige as campanhas no domingo. Obrigada e até a próxima. A gente já está quase na hora, né? Então, como eu falei, nós vamos, a prece, eu vou fazer aqui, normalmente eu passo para outra pessoa, mas para a gente fazer uma oração para todos aqueles que estão nos pedindo e também para quem não pediu. Então, já são 8 horas, a gente vai iniciar, agradecendo ao Luiz Carlos pelo carinho conosco aqui, agradecendo a vocês e aceitar essa proposta, né, de continuar o nosso estudo do Evangelho, mesmo que seja online, né? Isso já estava previsto, não é, Luiz Carlos? Já estava previsto, já estava previsto no Evangelho sobre as casas, né? Ia vir um Evangelho. Ô, Rodrigo, desliga o seu som aí, está fazendo barulhinho, fazendo favor. É isso. É só o som, pode aparecer seu rostinho aí, amigo. Isso. Então, nós vamos começar com uma oração ao Deus nosso Pai,
para nos abençoar, abençoar todos esses que estão nos hospitais, nas ruas, nos manicômios, nos cárceres, e a todos nós que também temos doenças do corpo físico e principalmente do espírito. Senhor Deus, nosso Pai, derrama sobre nós a Tua luz, o Teu imenso amor. Que a Tua energia universal possa nos aquecer os corações, nos libertando das amarras que nos prendem às coisas sem importância. Liberta-nos, ó Pai, dos perigos das correntes que nos algemam, as imperfeições ainda tão latentes em nós. Aquelas, Senhor, que teimam em nos perseguir em pensamentos, atitudes e ações infelizes. Aquelas que insistem em nos bloquear o nosso real crescimento evolutivo ou matiz, Senhor. Cura, Senhor, com Teu amor, com Teu perdão. Dá-nos o entendimento das Tuas leis divinas em nós, crescendo e frutificando o Teu pomar de sementes, flores e frutos eternos. Te suplicamos, Senhor, a paz, restaura e renova nosso corpo físico, perispiritual e espiritual, das feridas que não produzem nosso bem-estar. Dá-nos a esperança e a alegria de viver. Conforta-nos e alivia nossas dores e aflições. Tu que conheces nossos sentimentos mais secretos e sabes de nossas necessidades mais latentes. Rogamos-te, Pai, que Tuas mãos generosas sejam estendidas em auxílio de todos nós em aflições e dificuldades. E assim como disse nosso Mestre Jesus, Teu Filho amado, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ó Pai, concede-nos o alívio de nossas mazelas para que possamos caminhar com mais segurança e paz nos corações, sob a Sua direção e amor. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Bom, envolvidos nessa prece, nós vamos convidar Luiz Carlos para nos falar sobre justiça divina. Tudo a ver com a oração, né, Luiz Carlos? Sobre a justiça divina. Fica à vontade, tá? E que Deus nos abençoe a todos. Ok. Então, boa noite a todos, né? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Nós vamos fazer uma apresentação, né, no Google. E também depois, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, é só habilitar o microfone, né? A gente vai conversar sobre, na verdade, a divina presença, né, de Deus. A divina presença, é verdade. Né, a gente está passando aí por essa pandemia, né? Graças a Deus estamos, todo mundo, né? O mundo todo está atravessando esse período e nós sabemos que, vamos dizer assim, que esse barco está sob o comando de Jesus, né? O nosso querido mestre, amigo e Senhor. Então não é momento da gente fraquejar, achar que as coisas não vão ter jeito, não. Né? Jesus está no leme e não é motivo para a gente ficar, vamos dizer assim, né, atordoado ou mesmo sem esperança, não. Né? A esperança deve estar em nosso coração, assim como nós já vivenciamos outras, né, pandemias ou epidemias, nós vamos vencer também essa, né, com a graça de Deus e com a ajuda da espiritualidade amiga. Você abaixa aí, então, tá bem. Então, nós vamos fazer aqui a apresentação, né? Compartilhar minha tela com vocês. Ô, gente, é o seu que está fazendo esse barulho aí? Não, né? Vê se você... Deixa eu falar aqui. Pessoal, desabilita o microfone aí, deixa só o do Luiz Carlos, por favor. Vocês podem ver dentro da tela? Você não sabe se a sua imagem está aparecendo ou a nossa.
A imagem apareceu para vocês? A divina presença? Ainda não apareceu, não. Não apareceu? Ainda não. Uai, peraí. Peraí, Fábio. Tá bem. Agora apareceu. Ah, tá certo. Estabiliza, Bom, ele então- habilita. Bom, então nós vamos, né, o nosso tema é a divina presença, e nós vamos começar lembrando, né, uma passagem de Jesus que está em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele quer perguntar, filha. Então, Isso aí, ó. Faz tudo assim, ó. como a gente falava antes, né, nós estamos sob o governo, né, do nosso querido Mestre Jesus, que não desampara nenhum de seus filhos. Então, mesmo essa pandemia que às vezes nos surpreende, nós estamos, né, naturalmente, já com a nossa programação de passar por esse momento, né, um momento de avaliação, né, onde vai começar aí o terceiro milênio, né, ou melhor, vai começar o mundo de regeneração, e naturalmente, né, se nós não desanimarmos, né, nos mantivermos firmes no nosso objetivo de iluminação espiritual, com a fé, com a esperança, nós vamos vencer mais essas dificuldades, né? Nós vamos lembrar aqui, né, uma pequena introdução. Nós somos espíritos eternos, né? O nosso objetivo é iluminação espiritual. A nossa estada aqui na Terra é provisória. Então, essas passagens, né, essas pandemias, dificuldades econômicas, às vezes doenças ou outras mazelas, né, são instrumentos para a nossa evolução espiritual. Então, ninguém nasce para fazer o mal, ninguém nasce condenado por Deus a determinadas situações. Mas, muitas vezes, pelas nossas atitudes no passado, às vezes infelizes, nós atraímos, né, para a nossa atmosfera espiritual, para a nossa vida, aqui na Terra, determinadas dificuldades. Mas Deus está sempre conosco. Nós não estamos sozinhos, né? Então, as dificuldades que aqui passamos são escadas que nos levam à perfeição. Né? Tem uma lição de Emmanuel que mostra, por exemplo, né, você enterra a semente no chão, naturalmente a pressão que ela sofre da terra é necessária para que ela brote e se desenvolva. Porque se você coloca a semente na superfície, muitas vezes vêm os pássaros, né, a comem, ou então ela não cria raízes. Então, aquilo que nos parece uma dificuldade, que são as nossas imperfeições, que são as situações, né, as adversidades, na verdade, elas vão burilar o nosso espírito. E nós estamos encarnados naturalmente ainda em um planeta de provas e expiações, né, que está para se transformar em planeta de regeneração. Então, querer uma felicidade completa, né, nesse planeta de provas e expiações não é adequado, né, porque a gente ainda não tem essa condição de espírito puro. E lembrando aí que nós somos espíritos eternos, né, temos aí o nosso corpo, instrumento de aperfeiçoamento do espírito, já tivemos várias reencarnações, né? Vamos ver no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus vai dizer, né, o espírito, ele vem, né, de várias caminhadas, né, e a gente não sabe nem para onde ele vai, nem de onde ele vem. Né, querendo dizer, né, em outras palavras, que nós já tivemos várias existências e que muitas vezes não lembramos, né, naturalmente, dessas existências. Na verdade, Jesus fala assim, o espírito sopra onde quer, não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Quer dizer que nós já tivemos várias reencarnações e muitas vezes, né,
passagens infelizes, algumas também infelizes, né? Muito aprendizado, mas estamos nessa caminhada, né? E o nosso objetivo é chegarmos ao estado de perfeição. Assim como nós temos o nosso corpo, né? Nós temos também o perispírito, que liga o nosso corpo ao espírito. Então, quanto mais avançado o espírito, mais eterizado, né? Mais purificado, menos denso é o seu perispírito. Então, nosso objetivo é chegarmos à condição de espíritos puros, quando nós não precisaremos mais de reencarnar. Mas o que então nos liga a um planeta de provas e expiações? São unicamente as nossas imperfeições. Então, Jesus, como pedagogo divino, ele nos recomenda: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, ele nos convida a esse exercício de perfeição. E, muitas vezes, essa perfeição vai ser conseguida através do burilamento do nosso espírito. Se você pega um diamante bruto, você não vê naquele diamante a joia que há de ser. Mas quando ele é burilado, né, quando ele é trabalhado nas suas arestas, a sua luz resplandece. Então podemos dizer que os momentos de dificuldade são para burilar o nosso espírito. Nós sabemos também, né, que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questão número 1 do Livro dos Espíritos. Isso quer dizer que nada acontece sem a permissão de Deus. Então alguém poderia me perguntar, mas essa pandemia, né, que já contaminou mais de 10 milhões de pessoas, que já, vamos dizer assim, já causou a morte de mais de 1 milhão de pessoas, está dentro das previsões, né, da ordem natural das coisas? Nós podemos dizer que sim, né? Tudo tem um propósito aqui na Terra. E se nós estamos passando por esse período, podemos dizer que é um período de avaliação, de mudança de perspectivas, mudanças interiores que toda a humanidade precisa de fazer. Então, vamos confiar em Deus e vamos modificar aquilo que ainda não está de acordo com as leis divinas no nosso comportamento. Mas vamos confiar, sempre. No Livro dos Espíritos, a questão 920, né, que vai falar das penas e gozos terrestres, Kardec pergunta aos espíritos, na questão 920, pode um homem gozar de uma completa felicidade na Terra? Então, será que nós podemos aqui ser completamente felizes? Vamos à resposta. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nós temos que entender, né, que as adversidades que acontecem, né, eu viajo muito ao trabalho, por exemplo, estava na semana passada, justo na quarta-feira, né, à noite, retornando a BH com previsão de chegada às 8 horas, de Curitiba a BH. Quando foi se aproximando da pista, houve uma tempestade aqui em BH, na quarta-feira à noite, e o avião teve que voltar a Campinas, né, e abastecer e retornar, e aquela previsão de chegada aqui às 8 passou para as 12 horas, meia-noite. Então é uma adversidade? É uma adversidade. Mas Deus agiu de forma a evitar um acidente que poderia acontecer. Então vejam, aquilo que parece um mal vai resultar num bem lá na frente. Então assim devemos, né, muitas vezes, diante das adversidades, das dificuldades que acontecem, né, às vezes uma hospitalização, uma perda material, devemos, né, diante da pedagogia divina, perguntar, né, o que eu tenho que aprender com essa situação? Trabalhar a paciência, trabalhar a confiança, a fé, para que a gente possa seguir. Depende do homem amenizar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser
sobre a Terra. Está no Livro dos Espíritos. Então, mesmo que a gente não consiga ter uma felicidade completa aqui sobre a Terra, nós podemos amenizar os nossos males, procurando ver nas várias lições de cada dia o aprendizado que o nosso espírito pode adquirir naquela situação. Né? Porque se nós, né, exercitarmos esse aprendizado, naturalmente saberemos extrair das várias situações um ensinamento divino. E o Chico Xavier vai colocar para nós também, né? O problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso da eternidade. Então, vejam, nós estamos aqui de passagem. Né? Hoje eu estava conversando com um colega e ele dizia que ele tinha 400 livros espíritas, uma biblioteca. Que ele, ao desencarnar, ele não sabe como que vai fazer para levar os livros. Eu falei assim, não, você não vai conseguir levar os livros, você pode esquecer isso aí, porque o caixão não tem alça, não tem gavetas, né? Então, vejam, mesmo na brincadeira, né, às vezes a gente tem aquele apego às nossas coisas, né? E, na verdade, nós vamos deixá-las mais cedo ou mais tarde. Então, na verdade, elas não nos pertencem verdadeiramente, né? Jesus vai dizer que aquilo que é verdadeiramente de nossa propriedade é aquilo que nós podemos levar para o plano espiritual. Tudo que nós usufruímos, né, usufruímos aqui na Terra, vai ficar aqui. Então temos que desenvolver essa visão mais espiritualizante, né, da vida. Se nós voltarmos aí no tempo, né, já que nós estamos falando na divina presença, nós vamos ver que a busca da felicidade sempre constituiu um dos principais objetivos de todos os povos. No princípio da nossa evolução, a felicidade consistia, por exemplo, da caça abundante, da colheita farta, da saúde do corpo. Os desastres naturais, por exemplo, secas, tempestades, né, erupções vulcânicas, etc., eram associados à ira dos deuses. E os povos começaram a fazer sacrifícios e oferendas para aplacar essa ira. Mas Jesus, no seu evangelho de luz e amor, ele nos fala, meu reino não é deste mundo. Então, essa compreensão do que quer dizer meu reino não é deste mundo, né? Lembrando aquela passagem em que Pilatos, né, convida Jesus para a sua presença e pergunta a Jesus, no momento ali do julgamento, és, pois, o rei dos judeus? E Jesus diz, não, não sou, pois se eu fosse, os meus amigos teriam lutado para que eu não fosse preso, mas meu reino não é deste mundo. Então Jesus coloca para nós, né, o espírito mais puro que já habitou entre nós, que além da terra existe um mundo onde os valores, né, eles não se confundem. Então, Jesus coloca para nós que realmente buscar essa felicidade mais duradoura e não a felicidade transitória dos bens perecíveis, né, dos gozos materiais. Por isso que Jesus coloca também, né, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33. Então é claro que nós precisamos dos bens materiais. Eu estou me recordando um caso que passou no MGTV, na hora do almoço, em que um homem, né, trabalhava com a sua família naquela reciclagem, né, de materiais, e ele estava fazendo fardo de papelão, de papéis, né, aqueles fardos para reciclagem, quando ele se deparou com um envelope volumoso, né, ele ficou curioso, abriu o envelope e
tinha lá no envelope R$7.800. Então, imediatamente ele procurou uma identificação no envelope e tinha o endereço de uma firma, né? E ele localizou a firma, entrou em contato com essa firma e devolveu os R$7.800. Aí, naturalmente, até a imprensa foi chamada, né? E o repórter perguntou, né, que eles gostam de fazer aquelas perguntas, perguntou: mas o senhor vive numa casa simples com 2 filhos, sua esposa, né, ganha em torno de R$1.000 com essa reciclagem, por que o senhor não ficou com os R$7.800? Então, aquele homem muito sábio disse assim: mas havia um dono, né? Eu identifiquei pela parte externa do envelope. Então, talvez aquela pessoa estivesse precisando do recurso. Eu não, em nenhum momento, eu pensei em usufruir desse recurso que não era meu. Então, vejam, né? Nesse homem simples, mas vivenciando realmente o reino de Deus, né? Ele fez aquilo que a sua consciência ditou, né? E nós sabemos, né, que onde está escrita a lei de Deus? Uma questão do livro dos Espíritos, na nossa consciência. Então, se nós seguirmos, né, aquilo que a nossa consciência prescreve, nós caminharemos aí, né, diante da divina presença com maior tranquilidade. E Paulo, né, de na sua carta aos Filipenses, ele vai lembrar, né, vamos lembrar dessa passagem do apóstolo, muito conhecida, quando ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, na verdade, a comunidade de Filipos, né, cidade da Grécia, sempre auxiliava Paulo nas suas necessidades, né, e ele, nessa carta, ele dá vamos dizer assim, um retorno para a comunidade, dizendo então que ele tudo podia, né, naquele que lhe fortalecia. Então, ou seja, se ele estivesse com Deus, ele podia de tudo. Mas é interessante porque nessa mesma carta aos Filipenses, um pouquinho depois ele vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então vejam, né, conjugando aí com eu tudo posso naquele que me fortalece, quer dizer que nós seremos supridos por Deus em cada uma de nossas necessidades. Então ele coloca e completa a primeira frase, né? Porque realmente nós podemos fazer muitas coisas, né? Inclusive empenhar nossa alma, esforço na conquista dos bens materiais. Mas ele coloca na segunda passagem que Deus há de suprir todas as nossas necessidades, né? Então nós vemos que se nós, né, nos empenharmos numa atividade honesta, né, exercermos aí a nossa capacidade, a nossa inteligência, a nossa diligência, né, capacidade de trabalho, nós conquistaremos aí os recursos necessários para suprir não só a nossa necessidade, como também de toda a nossa família. Então a providência divina não nos abandona jamais, né? E o próprio Paulo, né, vai dizer aqui na lição 56 do livro Pão Nosso, êxitos e insucessos. Ele fala: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Na sua carta aos Filipenses também. Vejam, né, que Paulo, que já fora, por exemplo, doutor da lei, né, que orava nos templos, que fazia discursos, né, no templo de Jerusalém, ele coloca, né, que depois que ele passou ao cristianismo, né, se converteu ao cristianismo, ele foi como que teve os recursos, né, da própria família e do salário que ele recebia no Sinédrio totalmente cortado, e ele viveu das suas habilidades como artesão. Então ele coloca para nós, né, que os êxitos e os insucessos da nossa vida são duas faces também da proteção divina. Nós enxergamos muitas vezes a proteção divina quando nós temos êxitos. Temos êxito, por exemplo, nas nossas empreitadas,
nos nossos projetos, mas Deus está também nas nossas derrotas, nos nossos insucessos. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, vai fazer um vestibular para medicina, mas ele não tem aquela vocação, né? Vamos dizer assim, que ele não tem uma característica natural, uma adaptação, né? Para ser um bom médico. Então, talvez tenha feito aquele concurso, aquele Enem, por exemplo, para satisfazer outros interesses. Ele pega e não passa, por exemplo, né? Como que Deus está dizendo a ele para procurar uma coisa que esteja mais em concordância com as suas habilidades, também. Então vejam, né? Aquilo que parece ser um insucesso pode redundar no futuro de um sucesso. Então vamos tentar, né, ver nas nossas, vamos dizer assim, nossos insucessos, né, uma nova maneira de enxergar, não como uma derrota, mas como sim um aprendizado. Thomas Edison, ele fabricou a lâmpada, né, a lâmpada elétrica que nós conhecemos, né, depois de mais de 100 tentativas. Né, o repórter perguntou a ele, mas o senhor descobriu a lâmpada após mais de 100 tentativas? E ele vai dizer, eu descobri 100 maneiras que não funcionavam. Então, tudo serviu de aprendizado. Então, não devemos, né, vamos dizer assim, nos julgar imperfeitos, né? Devemos insistir nos nossos projetos, nos nossos desejos, porque a misericórdia divina há de nos abençoar. A gente colocou aqui também, trouxe, né, uma passagem que está no Evangelho, né, Deus e nós. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 5. Então devemos, né, ter essa visão que o Espiritismo nos dá, de que a vida continua, né? A vida não se encerra com a vida física. E que tudo que nós fizermos aqui, né, uma caridade, uma ação fraterna, um sacrifício, vamos dizer assim, né, para auxiliar o próximo, serão naturalmente, né, considerados, porque, segundo o Espírito André Luiz, fraternidade é o amor que se expande. Então, se nós, né, vivemos aqui em comunhão fraternal, né, na família, com os vários agrupamentos, naturalmente cabe a nós, né, auxiliarmos uns aos outros. E Deus conta com essa nossa disposição para nos auxiliar também. Se nós ajudamos, é da lei que sejamos auxiliados. Não é a lei de causa e efeito. A existência de Deus, né? Vou voltar aqui um tiquinho. Opa! A existência de Deus e da sua justiça. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca de sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Então nós vemos aí a importância, né, do nosso esforço de realmente, durante esse período que nós estivermos aqui encarnados, procurar valorizar, né, as oportunidades de auxílio ao próximo, as oportunidades de ser mais fraterno, de ser mais irmão, de ser mais compreensivo, mais paciente. Tudo isso, né, são recursos que nós vamos agregando ao nosso futuro, né, porque, né, como coloca aqui, o Filho do Homem virá na sua glória e recompensará cada um de acordo com as suas obras.
Então, tudo que nós fizermos aqui no plano terreno vai repercutir no plano espiritual. Um exemplo muito claro disso está no livro Nosso Lar. Então, conta nosso querido André Luiz que ele estava lá na colônia Nosso Lar, quando ele se depara, ao trabalho lá nas câmaras de retificação, onde se apresenta os recém-desencarnados. Então é um local de muito trabalho, onde ele operava com a enfermeira Narcisa, e ele se depara então com uma pessoa, que ele identifica e lembra que na Terra tinha um nome de Silveira. Então quando ele vê aquele homem, ele falou: mas Narcisa, aquele homem, ele se chama Silveira? Realmente, teve uma passagem na Terra, com esse nome. E Narcisa pergunta: mas por que essa curiosidade? Então André Luiz vai contar que o seu pai é um homem de grandes posses e emprestar à família do Silveira uma soma considerável. Mas a família tinha um negócio e o negócio começou a dar para trás, não rendia. E um dia a própria esposa do seu Silveira, estando o Silveira no hospital, vai à casa de André Luiz, do pai, pedir aí um recurso, um certo tempo para pagar umas promissórias, a dívida com o pai de André Luiz. E o pai de André Luiz chama o próprio André Luiz, para se aconselhar se devia realmente conceder aquele tempo para aquele homem. E o André Luiz recomenda, então, que o pai cobrasse a dívida na justiça, porque a família já estava com parcos recursos e certamente ele não veria o retorno daquele investimento. E assim acontece, e ele próprio vê quando os próprios bens da família foram tomados para pagamento da dívida. Depois a família do Silveira se muda para o interior, nunca mais teve notícia. Mas quando ele está lá na colônia, lhe vem aquele episódio. E ele pensa: será que o meu parecer, a minha opinião não foi decisiva para que meu pai mudasse todo o destino daquela família? Será que eu não poderia ser um pouco mais paciente? E assim acontece. E a Narcisa recomenda a ele: bom, procure o Silveira na primeira oportunidade. Quem sabe você poderá esclarecer isso diretamente com ele. Então, numa oportunidade que os dois se encontraram, aí André Luiz vai e procura o Silveira e se explica que ele estava constrangido, sem graça, pelo que tinha ocorrido na Terra, mas ele ouve do Silveira uma versão bem tranquila. O Silveira diz que realmente a família estava vivenciando um padrão que já não estava de acordo com suas posses, e que o fato de ter entrado na justiça e ter obrigado a família a mudar para o interior, na verdade, eles tiveram então uma vida mais simples, cheia de trabalho, mas também uma vida mais harmoniosa. Então vejam que muitas coisas que a gente faz aqui vai ter uma repercussão no plano espiritual. Então que a gente possa pensar de levar para o plano espiritual as nossas boas atitudes, atitudes mais fraternais, de maneira do possível. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão: ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então vejam que as condições exteriores, elas não são importantes para a nossa evolução. Podemos dizer que todas as situações que nós vivenciamos, por exemplo, a inteligência, a fartura de recursos materiais, ou a falta deles, um corpo perfeito, ou um corpo belo, ou um corpo menos belo, são recursos para a nossa evolução.
E o que será nos perguntado é o que nós fizemos com esses recursos. Por isso que Jesus coloca para nós: o reino de Deus está dentro de vós. Então nós nos apresentaremos no plano espiritual com o nosso perispírito, com a iluminação, com a luz que nós adquirimos ou não, né? Então que nós possamos, né, refletir sobre isso, porque mesmo na época de Jesus, né, havia uma briga entre Jerusalém e o reino de Samaria, né? Na verdade era uma das 12 tribos, e depois da cisão eles se separaram. Então os samaritanos, eles não se dirigiam ao templo de Jerusalém para orar, mas por outro lado eles construíram em Corazim, né, lá na cidade, um templo que eles faziam suas orações. Então por isso que é perguntado a Jesus, né, onde que nós devemos orar? Em Jerusalém ou em Corazim? E Jesus vai dizer: nem um lado, nem um outro, porque o reino de Deus está dentro de vós. São as nossas construções, as nossas atitudes que vão realmente erigir, né, em nós esse reino. Né? Por isso que Jesus coloca para nós, né, brilha a vossa luz diante dos homens. Então, nosso maior exemplo é o nosso querido Mestre Jesus, né? Espírito mais puro que já habitou entre nós. Ele renasce numa estrebaria, né, no meio dos animais. Não vem de família distinta, família nobre, nem de sacerdotes, né, nem dos judeus, uma família tradicional, mas ele vai vir de uma família mais simples, né, e vai trazer, né, da cidade de Nazaré, vai trazer para o mundo todo esse conhecimento, né, o seu exemplo maior, como está colocado lá no Livro dos Espíritos, né? Qual é o tipo mais perfeito, a questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Então a resposta é: ver de Jesus. Então Jesus é para nós o maior exemplo que nós podemos aceitar, né? E que nós devemos buscar aí, copiar, na medida do possível. E ele é que vai nos dizer, né, quanto à providência divina: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. São Mateus capítulo 7, versículos 7 a 9. Então Jesus coloca para nós, né, a importância da nossa fé, da nossa busca, da nossa esperança, né? Porque, como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, diante de qualquer adversidade, diante das doenças, diante dessa pandemia, né, nós temos que buscar a fé, a confiança. Né? E se nós fazemos a nossa parte, nós sabemos que a espiritualidade, Deus, né, Jesus, eles farão também a parte que lhes compete. Então vamos confiar, né? E me lembro agora de um livro de Emmanuel, se não me engano, Religião dos Espíritos, onde Emmanuel coloca para nós que podemos comparar a providência divina com uma usina de energia. Né? Nós temos as usinas, Itaipu, etc. Elas distribuem energia para todo o Brasil, né? Mas para que nós estejamos conectados, para que a gente receba aquela energia, nós temos nos nossos lares, né, os nossos aparelhos elétricos. Eles têm que estar ligados na tomada. Então Jesus, Deus, né, manda para nós energias maravilhosas que vêm através do fluido cósmico universal, né, o fluido que preenche todo o universo, né, todo o espaço que a gente pensa que está vazio. Na verdade, esse é o hálito de Deus, vamos dizer assim. Quando nós fazemos uma prece, naturalmente nós nos ligamos a esse manancial divino. E nós somos conectados. E estamos ali, vamos dizer assim, disponíveis, né? Ou somos supridos
por essa providência divina, pelo nosso ato de submissão, de humildade. Daí a importância da prece, né? A importância da fé, da confiança, porque nenhuma situação ela está sem remédio. Não. Para Deus tudo tem jeito. Né? Jesus estava no barco junto com os apóstolos e ele começou a dormir e o mar, né, o lago de Genezaré, começou a ficar agitado e os apóstolos começaram a ficar apavorados, né, com as ondas que se formavam, e eles tiveram então o ímpeto de chamar Jesus, despertar, né, e mestre, mestre, como podes dormir num momento como esse? Jesus então desperta e coloca suas mãos sobre os mares, né, os ventos, e eles se acalmam, e todos ficam surpresos, né, com aquela atitude de Jesus, né, e todos se acalmam. Então vejam, Jesus com a sua energia sublime, com a sua paz, né, com a sua elevação espiritual, consegue dominar aqui aqueles elementos. Né, e Jesus está no leme da nossa embarcação. Então o planeta Terra não está à deriva, de jeito algum. Né? Temos a espiritualidade amiga que está junto conosco. E Jesus nos traz mais uma passagem. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, o vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? São Mateus capítulo 7, versículos 9 a 11. Então, a providência divina vai nos dar sempre as boas, né, as boas soluções, vai atender às nossas necessidades, verdadeiras necessidades. Então devemos confiar aí na prece, né, fazer a prece como nós nos dirigimos a um amigo, né, com aquela conversa sincera e aquela disposição de fazer a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, Deus nos ajudará. Naturalmente que Deus não vai resolver a situação de maneira, vamos dizer assim, surpreendente, né? Mas a nossa ação no bem vai abrir caminho para a solução de quaisquer problemas que nós estejamos passando. E vamos lembrar também da eficácia da prece, né? Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Jesus está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Não é por quê? Porque a nossa mente, ela emite ondas, né, e radiações eletromagnéticas que vão agir, por exemplo, no fluido cósmico. Né? Jesus estava com os apóstolos quando então se apresentou um senhor que levava seu filho ali em torno de uns 9 anos. E ele disse a Jesus: Mestre, aqui está meu filho, que cai muitas vezes na água e muitas vezes no fogo. Eu o apresentei aos seus apóstolos e eles não puderam curar. Jesus então virou-se para os apóstolos e disse: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? E virou-se então para o homem e pediu: Trazei-me aqui esse menino. Jesus então impôs as mãos sobre o menino e ele imediatamente ficou curado. E todos ficaram espantados, de forma tal que os apóstolos perguntaram a Jesus: Mestre, por que não podemos nós curar aquele menino? E Jesus responde: Foi por causa da vossa pouca fé. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, a menor semente, né, que existe, poderia-se dizer a esse monte: transporta-te daqui para ali, e nada vos seria impossível. Então Jesus coloca para nós a importância do nosso pensamento positivo,
da nossa energia renovadora, dos nossos pensamentos, da nossa confiança. Então, confiança é uma palavra divina que abre os nossos caminhos. Né? Quando nós acordamos de manhã e vamos para o ponto de ônibus, por exemplo, nós temos confiança de que o ônibus seguirá o horário estabelecido. Quando nós trabalhamos o mês inteiro, né, no final do mês ou no início do mês seguinte, nós temos confiança de que o nosso empregador nos recompensará com o nosso salário. Então, podemos dizer que a confiança é a base das nossas ações. Então, nós podemos, né, de modo algum, subestimar a confiança. E nós vamos ver no livro O Evangelho de Chico Xavier, Oração e Renovação, é a lição 348. Em qualquer dificuldade, não nos esqueçamos da oração. Elevemos o pensamento a Deus, procurando sintonia com os bons espíritos. No mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos por nós mesmos a saída para as dificuldades que estejamos enfrentando. Então, nesse livro, né, o nosso querido Chico Xavier nos recomenda a oração. Né? Temos que nos ligar a Deus para que nós sejamos bafejados, né, pelas intuições dos espíritos amigos. Se nós nos desesperamos, né, nós podemos ser, vamos dizer assim, intuídos pelos espíritos inferiores. Então, cabe a nós, né, estabelecermos uma boa sintonia através da oração. E, para finalizar o nosso estudo, né, nós vamos lembrar aqui do livro Palavras de Vida Eterna, a lição 113, Agradeçamos Sempre, em que, mais uma vez, o apóstolo Paulo nos recomenda, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 20. Então, aquilo que muitas vezes, né, aqueles reveses, acidentes, ou adversidades, né, que nos aconteçam, vamos lembrar de agradecer a Deus, né, porque muitas vezes uma dificuldade aqui está nos livrando de uma grande dificuldade, talvez, no futuro. Um problema de saúde, uma cirurgia, vai, às vezes, fazer com que a gente mude, né, de procedimento, preservando mais a nossa saúde. Então, aquilo que parece para nós um mal, vai redundar num bem lá na frente. E, naturalmente, a providência divina quer que nós, né, saiamos aqui dessa reencarnação iluminados, né, com o nosso perispírito brilhante e com a confiança sempre no divino e amado Mestre Jesus e na espiritualidade amiga. Então, nós agradecemos aí os nossos amigos, né? Vamos aqui para a apresentação, né? Esperando aí, né, ter feito um estudo, dado uma colaboração, né, no sentido da gente se sentir como filhos, né, amparados diante de qualquer situação que nos aconteça. Né, eu me lembro que o Francisco, né, o Francisco de Assis, recomendava a seus discípulos sempre fazer uma prece antes de sair de casa, né, para que a gente possa se sentir fortalecido, né, no sentido de vencer as adversidades ou qualquer dificuldade que venha acontecer conosco. Então, nós agradecemos aí e nos colocamos também à disposição, né, se tiver alguma colocação, algum comentário, né, não somos aí dono da verdade, não. Né, a nossa intenção foi transmitir a vocês, né, essa importância da gente se sentir protegido, amparado por Deus em qualquer situação. Nós somos filhos de Deus, né? Então, temos a confiança necessária, colocamos aí à disposição, né? E agradecemos, né, o convite aí. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada mesmo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa, fica à vontade.
Bom, eu vou ir falando aí enquanto eles criam coragem. Eles falam direitinho, sabe? Mas tá todo mundo... É a chuva. A culpa é da chuva. Não. Oi? A gente se coloca aí à disposição, né? Se alguém quiser fazer algum comentário também, alguma coisa que ocorreu, algum caso, né, que já aconteceu. É muito interessante que a justiça divina, né, a divina presença de Deus em nós, você falou uma coisa muito interessante que tem a ver com confiança, né? Tem a ver com aquilo que você... É muito importante. Né? Porque se você trabalha, por exemplo, você fala, não, será que esse cara vai me pagar? Aí você já não... Né? Quer dizer, aquela desconfiança, a falta de fé, né, faz com que a gente, vamos dizer assim, se recolha, né? E o mundo é baseado na confiança, né? As relações são baseadas na confiança. Exatamente. Se a gente não acredita, né, não confia, então nem as orações, né? Então como é que você vai orar para alguém para um ser, né, ou para alguém, ou para um santo, ou para um espírito, ou muito menos para Deus, se você não confia? É estranho, né? Então, essa presença dele, você tem, é sentimento, você tem que sentir, né? E quando você ora, você se conecta, quando você ora, você está recebendo, você já tem que acreditar que já recebeu, né? Eu não sei... Hã? E até desenvolver a confiança mesmo nas adversidades. Aí você fala, eu vou ajudar essa pessoa, mas eu não sei se vou ser reconhecido. Mas eu vou ajudar porque minha consciência está mandando ajudar. Tipo assim, né? Então você vai naquela confiança. Às vezes realmente, né, não tem um reconhecimento, mas o importante é você fazer aquilo que sua consciência manda, né? Exatamente. E a gente tem que entender que fazer as coisas... Primeiro, a gente não deveria fazer para ter reconhecimento, né, cara? Exatamente. E à medida que a gente vai criando esse vínculo com Deus, esse vínculo com a espiritualidade, vai ficando mais fácil a aceitação da gente as coisas, porque tudo vai se tornando mais tranquilo. A gente já vai percebendo... Já deveria perceber, mesmo se fosse só materialista e ateu, que ninguém fica para semente, né? É verdade. Todos nós vamos embora. Então, se é tão perecível a nossa vida, é tão insignificante que um tropeção, né? Você cai e, de repente, você não está nesse planeta, né? Pelo menos nessa dimensão. Então, assim, são coisas tão sutis e que mostram que tem que ter algo além disso, né? E essa libertação nossa da matéria, ela é um sinal de confiança, né? Na vida futura, que foi a única coisa que Jesus prometeu pra gente. Exatamente. Né? Ele só prometeu coisas para depois, ele não prometeu, não. Não prometeu nenhuma facilidade, né? Não, no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Então... Se quer me seguir, né? Pega a sua cruz e vem após mim. Então, em nenhum momento ele falou que seria mamão com açúcar, né? Exatamente. Então, porque às vezes a gente, né, tem uma diversidade, aí a gente fica triste e tal, mas nós somos ainda imperfeitos, né? Então, é igual o Paulo falava, né? Levantar e joelhos desconjuntados, né? Eu prossigo para o alvo. Quer dizer, vamos em frente, né? Vamos. Eles falam que a dor, né? Ela é necessária, mas o sofrimento é opcional. Exatamente. Não é? Não podemos ficar a dor é necessária para o aprendizado. E normalmente nós ainda, no nosso grau de evolução, a gente só aprende pela dor. Só quando alguma coisa cutuca mesmo que você vai aprender.
Principalmente trabalhar essas más inclinações nossas, né? Uhum. Mas sofrer, né, é opcional. E o sofrimento, o Haroldo Dutra, ele fala uma frase, eu sempre repito essa frase do Haroldo Dutra. Sou bem repetitivo, estou igual o VHH. Mas ele fala assim, a confiança na vida futura não nos livra da dor, ela nos livra do desespero, porque o desespero nos afasta de Deus. Ah, bacana. Não é bacana? Bacana Eu achei. mesmo. Uma vez eu ouvi ele falando isso, eu achei maravilhoso, né? Essa colocação dele. E olha, muito obrigada, Luiz Carlos. Eu agradeço aí, né, a paciência de vocês, né? Não, foi ótimo. Sempre, né? Foi ótimo. A gente gostaria de ter mais oportunidades. A gente não sabe até quando nós vamos ficar no virtual, mas esse virtual acho que vai ser uma nova forma, né? Uma nova forma de comunicação mesmo, né? Uhum. Então, em breve a gente encontra lá no Sheila, vou começar a fazer minha lista de Tá bom. expositores para janeiro. Tá bom, Jesus nos abençoe e obrigado para vocês. Tá. Vou pedir o Paulo para fazer a prece para nós, para a gente poder terminar o nosso encontro. Ok. Vamos todos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos, voltar o nosso pensamento para Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, e também para o vosso Filho maior, que é o nosso grande Mestre Jesus, e de joelhos agradecer por tudo de bom que esse momento pôde nos proporcionar. Vieram até nós muitas orientações, muitas dicas, muitos ensinamentos, que se nós levarmos em conta e respeitarmos tudo isso e procurarmos colocar em prática, certamente iremos caminhar com passos mais firmes e na direção correta, aquela que o Pai Maior deseja que cada um de nós faça na sua trajetória. Agradecemos também pelas bênçãos que foram direcionadas a cada um de nós e reiteramos aqui que o bom Mestre Jesus, a espiritualidade maior, possa beneficiar aqueles que estão em leito de dores, necessitando de um amparo para a recuperação do corpo físico, que eles sejam abençoados e que tudo de bom possa ser direcionado a eles de acordo com o merecimento que cada um tem no momento. Vamos orar ao nosso Pai Maior em agradecimento a tudo que nos foi promovido nesta noite. Deus, nosso Senhor, soberano absoluto sobre todo o universo, razão essencial de tudo que existe e de tudo que acontece. Neste momento em que estais a nos conceder o grande privilégio de pensar em vós e falar convosco, queremos vos agradecer por tudo de bom que nos destes, tudo de bom que nos dás, tudo de bom que certamente nos dareis. Mesmo pelos momentos que de alguma forma nos desagradaram ou que venham a nos desagradar. Porque sabendo que nada acontece sem a vossa aquiescência, é de bom alvitre que procuremos entender que tudo é para o nosso supremo bem. Deus, Senhor absoluto sobre todas as coisas, estendemos as nossas mãos até vós para buscarmos as vossas divinas bênçãos que são a nossa própria vida. Acima de tudo, a confiança única, plena e absoluta em vós. Agradecemos pela presença entre nós do vosso Filho maior, o nosso grande Mestre Jesus, e todos os espíritos de luz do plano superior que nos amparam, nos protegem, que nos conduzem até vós, que sois em verdade a felicidade absoluta. Que essas graças celestiais que caem sobre nós, neste momento sublime de oração, que elas possam transbordar de nossas almas para todos os necessitados que de alguma forma se encontram ligados a nós, para toda a humanidade e para todos os seres do universo.
Que assim seja. Ok. Que assim seja. Muito obrigada. Ok, obrigado. Fiquei muito agradecida pela presença de todos vocês, tá? Muito obrigada. E a gente possa se reencontrar em breve.